Saia desta casa agora! Você me usou, mentiu, roubou de mim. Sala de reuniões, homem de terno gritando com mulher segurando o bebê chorando. Chuva batendo nas janelas. Ricardo Tavares nunca imaginou que aquela acusação seria o maior erro da sua vida. E que a verdade, quando viesse à tona, destruiria tudo o que ele acreditava saber sobre confiança, família e sobre si mesmo. Mas para entender como um dos empresários mais poderosos de São Paulo chegou a esse ponto de desespero, precisamos voltar 3 meses no tempo, para uma noite chuvosa, para um bebê de 1 ano chamado Gabriel, e para o momento em que 2 mãozinhas pequenas fizeram algo que ninguém ousava fazer há 1 década: tocar Ricardo Tavares. Se você ama histórias de emoção, justiça e redenção, este é seu lugar. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho. Novas histórias que tocam seu coração toda semana. Capítulo 1. O toque proibido. Saia desta casa agora. Você me usou, mentiu, roubou de mim. A voz ecoava pelo escritório de vidro como um trovão. Marina segurava Gabriel contra o peito, o bebê chorando assustado, enquanto o homem de terno e luvas pretas apontava para a porta com fúria nos olhos. A chuva batia nas janelas do 30º andar com tanta força que parecia querer entrar, testemunhar aquela cena de desespero e traição. Ricardo Tavares nunca imaginou que aquela acusação seria o maior erro da sua vida e que a verdade, quando viesse à tona, destruiria tudo que ele acreditava saber sobre confiança, família e sobre si mesmo. Porque há coisas que o dinheiro não compra. E há feridas que só o toque mais improvável pode curar. Mas para entender como um dos empresários mais poderosos de São Paulo chegou a esse ponto de desespero, precisamos voltar 3 meses no tempo, para uma noite chuvosa, para um bebê de 1 ano chamado Gabriel, e para o momento em que 2 mãozinhas pequenas fizeram algo que ninguém ousava fazer há 1 década: tocar Ricardo Tavares. A sala de reuniões no 30º andar da Tavares Empreendimentos era uma fortaleza de vidro e aço. Lá embaixo, a Avenida Vital Brasil brilhava como um rio de faróis vermelhos e brancos, embaçados pela chuva de setembro. Ricardo entrou como sempre, entrava em todos os lugares, rápido, determinado, o telefone colado na orelha. A voz dele atravessava o silêncio da sala vazia com aquela autoridade que fazia gerentes tremerem. Não me interessa o que o Silveira disse. Aquele contrato era nosso. Ele jogou a pasta de couro na mesa de vidro. O barulho ecoou seco, violento. 3 meses de negociação jogados no lixo porque alguém não conseguiu fechar uma assinatura. Ricardo já podia sentir a raiva subindo pela garganta, aquela sensação que o acompanhava desde que acordava até a hora de tentar dormir. Você está demitido. Passe na contabilidade amanhã. Desligou. Atirou o celular no sofá de couro italiano. Ficou parado ali, respirando fundo, as mãos enluvadas fechadas em punhos. Do lado de fora, a chuva aumentava. As janelas tremiam com o vento. E Ricardo se sentia exatamente assim, uma tempestade contida em vidro, prestes a explodir. No corredor ao lado, Marina Silva limpava o chão de mármore com movimentos rápidos e silenciosos. O coração dela batia tão forte que ela achava que todo mundo podia ouvir. Ela não deveria estar ali, não naquele andar, não àquela hora e definitivamente não com Gabriel escondido debaixo da mesa de reuniões. Mas o que mais ela poderia fazer? A vizinha que cuidava do menino teve um AVC de manhã. O dinheiro do aluguel estava atrasado 2 meses. E o adicional noturno da faxina era a única coisa entre ela e o despejo. Então, Marina fez o que toda mãe desesperada faz. Improvisou, rezou e torceu para ninguém aparecer ali às 9 da noite de uma sexta-feira chuvosa. "Fica quietinho, meu amor", ela sussurrou, abaixando-se ao lado da mesa onde Gabriel dormia, enrolado no casaquinho dela. "Só mais um pouquinho e a mamãe termina." Ela havia calculado tudo. Os ricos já estariam em suas mansões no Alto de Pinheiros, nos seus jantares caros, nas suas vidas perfeitas. O escritório estaria vazio,
seguro. Mas então o trovão rasgou o céu. O barulho foi tão violento que as janelas inteiras tremeram. Gabriel acordou num susto, os olhinhos arregalados de terror, e começou a chorar. Marina largou o pano de limpeza e correu até ele, mas o menino já estava engatinhando para fora do esconderijo, desesperado, procurando o colo da mãe. Gabi, não, vem aqui, meu filho. Tarde demais. Gabriel engatinhou pelo chão frio de mármore, as mãozinhas batendo no chão polido, chorando cada vez mais alto. Outro trovão explodiu lá fora e o bebê entrou em pânico. Ele choramingou, virou para o lado e viu uma figura parada perto da janela. Um homem alto, de terno escuro, imóvel como uma estátua. Gabriel não pensava. Bebês não pensam. Eles apenas sentem. E aquele homem parecia grande, sólido, seguro. Então o menino engatinhou mais rápido, atravessou a sala toda e se agarrou à perna de Ricardo Tavares com as duas mãozinhas. Ricardo congelou. Cada músculo do corpo dele travou como se tivesse levado um choque. Não podia ser. Não podia estar acontecendo. Alguém estava tocando nele. Alguém estava encostando na calça dele, agarrando, puxando. Ele olhou para baixo e viu o bebê. Olhos castanhos enormes, cheios de lágrimas. Bochechas vermelhas. E então Gabriel fez a pior coisa possível. Esticou os bracinhos pedindo colo. Não, não toque. A voz de Ricardo saiu rouca, quase inaudível. Mas Gabriel não entendia de traumas. Não entendia de fobias. Com a curiosidade inocente de quem ainda não aprendeu a ter medo, o menino puxou a luva da mão direita de Ricardo. O couro deslizou. A luva caiu no chão. A mão ficou exposta sob a luz branca do escritório. As cicatrizes eram profundas, a pele retorcida formando desenhos irregulares que iam do pulso até as pontas dos dedos. 10 anos de vergonha, 10 anos de segredos, 10 anos de isolamento, tudo ali, exposto, vulnerável. Ricardo esperou o grito, esperou a expressão de horror. Esperou que o bebê se afastasse chorando, como ele via em pesadelos todas as noites. Mas Gabriel sorriu. Sorriu e levou a mão cicatrizada de Ricardo até o próprio rostinho, esfregando a bochecha nela como se fosse a coisa mais macia, mais suave, mais perfeita do mundo. Por favor, tenha cuidado com ele. A voz de Marina cortou o momento. Ela apareceu correndo, o rosto pálido de pânico. Pegou Gabriel no colo com as mãos tremendo. Desculpa, ele fugiu. Eu não queria trazer ele, mas eu não tinha opção. Eu só precisava trabalhar, Ricardo não conseguia falar. Não conseguia se mexer. Pela primeira vez em 10 anos, alguém tinha tocado sua mão e não tinha sentido nojo. Não tinha virado o rosto. Não tinha saído correndo. A porta da sala explodiu. Patrícia Tavares entrou com aquele andar de quem comanda tudo, o salto alto batendo no chão como um martelo. Os olhos azuis dela varreram a cena em um segundo, o irmão sem luva, uma faxineira desconhecida, um bebê. Ela parou no meio da sala, e o silêncio que se seguiu foi mais assustador que qualquer grito. O que está acontecendo aqui? A voz dela saiu gelada, controlada, perigosa. Patrícia não gritou. Isso seria vulgar, mas a forma como ela atravessou o escritório, como se o ar ao redor dela congelasse, era mais aterrorizante que qualquer explosão de raiva. Daniel, coloque a luva. Agora. Patrícia, Agora, Ricardo. Ela já estava tirando um lenço de seda da bolsa, correndo até ele, cobrindo a mão exposta como se estivesse apagando um incêndio. Ricardo puxou a mão tentando se afastar, mas a irmã era mais rápida. Você não pode ficar assim. As pessoas vão ver. Que pessoas? Não tem ninguém aqui. Patrícia finalmente olhou para Marina, e aquele olhar carregava tanto desprezo, tanto veneno concentrado, que a moça deu um passo para trás instintivamente, abraçando Gabriel mais forte. Ela viu. Patrícia apontou para Marina como se apontasse para um inseto. Essa mulher e essa criança viram. Quem mais você deixou ver, Ricardo? Quem mais sabe? Ninguém sabe de nada. Foi um acidente. Acidentes assim não podem acontecer. Patrícia se virou completamente para Marina. A forma como ela olhava fazia Marina sentir que estava encolhendo, sumindo, virando nada.
Você, qual é seu nome? Elisa. Digo, Marina. Marina Silva, senhora. Marina Silva. Patrícia repetiu como se estivesse provando algo amargo. Você foi contratada para limpar escritórios, não para trazer crianças para um ambiente corporativo. Isso viola todas as normas da empresa. Eu sei, senhora, mas eu não tinha com quem deixar ele. A vizinha ficou doente e... Não me interessa. Patrícia levantou a mão, cortando a explicação pela metade. Pegue seu filho e saia, imediatamente. Por favor, senhora Patrícia, eu preciso desse emprego. Seu filho não é problema meu. É problema seu por tê-lo trazido aqui. Patrícia abriu a bolsa de couro, tirou algumas notas e jogou no chão aos pés de Marina. R$ 50. Pegue e vá embora. Considere-se demitida. As lágrimas queimaram nos olhos de Marina, mas ela não deixou cair. Não ali. Não na frente daquela mulher. Ela apertou Gabriel contra o peito. O menino já chorava de novo, assustado com as vozes altas, e caminhou em direção à porta. Antes de sair, Marina olhou para Ricardo uma última vez. Procurou nos olhos dele alguma reação, algum sinal de que aqueles minutos tinham significado algo. Mas ele estava virado para a janela, os ombros tensos, as mãos de novo dentro das luvas. Ele não vai te ajudar. Patrícia sorriu, mas não havia alegria naquilo. Meu irmão sabe qual é o lugar de cada um. Agora saia antes que eu chame a segurança. Marina saiu correndo pelo corredor, Gabriel chorando em seus braços. Nem pegou o dinheiro do chão. Quando a porta se fechou, o silêncio voltou. Patrícia guardou o lenço na bolsa com movimentos calmos, quase rituais. Você não precisava fazer isso, Ricardo disse ainda de costas. Precisava sim. Aquela mulher expôs você. Ela viu suas mãos, Ricardo. E daí? E daí? Patrícia segurou os ombros do irmão e o virou à força. Ela vai contar para todo mundo. Pessoas assim sempre contam. Ela não vai contar nada. Você tem certeza? Você está disposto a arriscar tudo que construímos porque um bebê te tocou? Ricardo olhou para a irmã. Patrícia falava com tanta convicção, com tanto cuidado aparente, que por um segundo ele quase acreditou que ela estava certa. Quase. Ele não teve medo. Ricardo sussurrou. O bebê tocou minha mão e não teve medo. Patrícia ficou pálida. Era um bebê, Ricardo. Bebês não entendem nada. Entendem o suficiente para saber quando algo é... diferente? Ela completou. Eu ia dizer diferente, mas os olhos dela diziam outra coisa. Diziam monstruoso, diziam anormal. Diziam tudo que Ricardo tinha ouvido em silêncio pelos últimos 10 anos. Você está cansado. Patrícia já estava discando no celular. Foi um dia longo. Vou mandar o motorista te buscar. Eu posso dirigir. Não, você está abalado. Amanhã conversamos sobre reforçar a segurança. Esse tipo de coisa não pode acontecer de novo. Ricardo não respondeu. Ele olhou para a luva na mão direita e por baixo do couro ainda sentia. Ainda sentia o toque do bebê, a suavidade da pele, o calor. Sentia algo que não sentia há 10 anos. Esperança. Capítulo 2. A oferta impossível. 2 horas depois, Ricardo estava deitado na cama gigante do quarto vazio. A mansão no Alto de Pinheiros era silenciosa demais. Sempre foi. Paredes altas, 8 quartos vazios, corredores onde seus passos ecoavam tanto que ele preferia andar descalço. Tinha comprado aquela casa 5 anos atrás, depois que a empresa decolou. 16 milhões, vista para a Praça Pan-Americana, piscina aquecida. Jardim com fontes importadas da Itália e nenhum motivo para estar ali. Ele tirou as luvas devagar, como sempre fazia quando tinha certeza de que estava sozinho. Colocou sobre a mesinha de cabeceira. As cicatrizes brilhavam sob a luz fraca do abajur. A pele retorcida, os dedos que nunca mais se moveram completamente direito, as marcas que subiam até o pulso, como se o fogo tivesse desenhado nele um mapa da dor. 10 anos atrás, o incêndio, os gritos de Patrícia pedindo socorro, a porta do quarto dos pais trancada. Ricardo tinha 18 anos e fez o que qualquer irmão mais velho faria.
Voltou para pegar Patrícia. Quebrou a janela com as próprias mãos. Segurou a irmã de 15 anos pelos braços e a jogou para os bombeiros lá embaixo. As chamas explodiram no quarto. Ele tentou voltar para os pais. Não conseguiu. A estrutura desabou. Ricardo ficou preso por 20 minutos até conseguirem tirá-lo. 20 minutos com as mãos queimando, a pele derretendo, a dor gritando em cada nervo do corpo. 20 minutos que mudaram tudo. Seus pais morreram. Patrícia se salvou. E Ricardo ficou com as marcas, com a culpa, com a certeza de que nunca mais seria normal. Ele fechou os olhos, tentando dormir, mas tudo o que via era Gabriel. O bebê sorrindo. O bebê tocando sua mão sem medo. O bebê tratando as cicatrizes como se fossem a coisa mais natural do mundo. Pela primeira vez em anos, Ricardo dormiu sem pesadelos. Do outro lado da cidade, em Paraisópolis, Marina caminhava sob a chuva com Gabriel nos braços. Tinha pegado 2 ônibus. O trajeto tinha levado quase 2 horas. Suas roupas estavam encharcadas. Gabriel tremia de frio, mesmo enrolado no casaco dela. A casa era um cômodo só, 6 metros quadrados, uma pia, um fogão velho de 2 bocas, um colchão fino no chão, 3 baldes espalhados para aparar a água que pingava do teto. Marina entrou, fechou a porta e encostou nela. Só então deixou as lágrimas caírem. Vai ficar tudo bem, meu amor, ela sussurrava embalando Gabriel. A mamãe vai dar um jeito. Mas como? Sem emprego, sem dinheiro, sem esperança. O despejo viria em 2 semanas. Dona Marilda, a senhoria, já tinha deixado claro. Paga ou sai. Não tinha meio termo. Marina olhou ao redor. Tudo que ela tinha no mundo cabia naquele cômodo. E ela estava prestes a perder até isso. Gabriel finalmente dormiu, a respiração suave contra o peito dela. Marina o deitou no colchão com cuidado, cobriu com o cobertor fino e ficou ali olhando para ele. Aquele menino era tudo. Era a razão de acordar, a razão de lutar, a razão de continuar mesmo quando tudo parecia impossível. Eu prometo, Gabi, ela sussurrou, passando a mão nos cachinhos molhados dele. A mamãe não vai deixar você passar fome, não vai deixar a gente ficar na rua. Mas enquanto dizia isso, Marina sabia que promessas não pagavam contas e que às vezes, por mais que a gente lute, o mundo não dá trégua. Ela olhou pela janela trincada. Lá longe, do outro lado da cidade, estavam os prédios iluminados da Avenida Faria Lima. Lá estava Ricardo Tavares, um homem quebrado, escondido atrás de luvas e paredes, um homem que tinha tudo e, ao mesmo tempo, nada. Marina deitou ao lado de Gabriel, puxou o cobertor e tentou dormir. A chuva pingava nos baldes. Cada gota ecoava no silêncio como uma contagem regressiva. Na manhã seguinte, Ricardo acordou cedo, 5h30, como sempre. O relógio digital piscava vermelho. Ele ficou deitado, olhando para o teto branco, tentando se lembrar do que tinha sonhado. Nada de fogo, nada de gritos. Só paz. Estranho. Sentou na cama, pegou as luvas da mesinha, mas não as vestiu imediatamente. Ficou olhando para as próprias mãos sob a luz cinza da manhã que entrava pela janela. As cicatrizes pareciam piores de manhã, mais escuras, mais profundas. Vestiu as luvas com raiva e foi para o banheiro. A casa era grande demais. 8 banheiros, 5 suítes, uma piscina olímpica que ele nunca usava, um jardim com mais de 1000 metros quadrados que parecia um cemitério verde. Tudo vazio, tudo frio. Quando desceu para a cozinha, Patrícia já estava lá, sentada à mesa de mármore, tomando café, lendo algo no tablet. Ela nem levantou os olhos quando ele entrou. "Bom dia!" A voz dela saiu automática. "Bom dia! Você dormiu aqui?" "No quarto de hóspedes. Precisava ter certeza de que você estava bem." Ricardo pegou a xícara de café que a empregada já tinha deixado pronta. Dona Célia, 60 anos, trabalhava para ele às 5. Chegava às 6, saía às 2, nunca perguntava nada, nunca comentava nada. Era perfeita justamente por isso. "Eu estou bem", ele disse sentando. "Não está." Patrícia desligou o tablet.
Você ficou exposto ontem. Aquilo foi perigoso. Ninguém mais viu Patrícia. Ela viu a faxineira e agora ela sabe. Sabe o quê? Que eu tenho cicatrizes. E daí? Patrícia se levantou e foi até ele. Segurou o rosto do irmão com as duas mãos, forçando ele a olhar nos olhos dela. Ricardo, você precisa entender. As pessoas não são como você. Elas julgam, elas falam, elas machucam. Eu passei 10 anos te protegendo disso. Não vou deixar uma estranha destruir tudo agora. Ela não parecia desse tipo. Todas parecem até mostrarem quem realmente são. Patrícia soltou o rosto dele e voltou para a cadeira. Já conversei com nossos advogados. Se ela tentar alguma coisa, estamos preparados. Que coisa! Ela foi demitida, Patrícia. Não tem mais emprego. O que mais você quer? Quero que você entenda a gravidade. Aquela mulher pode te processar. Pode inventar que você fez algo inadequado. Pode ir para a imprensa. Pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas. Ricardo ficou em silêncio. Tomou o café devagar, sentindo o líquido quente descer pela garganta. Patrícia falava como se estivesse planejando uma guerra. E talvez estivesse. Para ela, o mundo sempre foi um campo de batalha. Você está exagerando, ele disse finalmente. Estou sendo realista. Ricardo terminou o café e foi trabalhar. Mas durante todo o dia, não conseguiu se concentrar. Reuniões passavam como borrões. Relatórios pareciam escritos em outro idioma. Tudo o que ele via era Gabriel. As mãozinhas, o sorriso, o toque que não teve medo. No final da tarde, quando o escritório já estava vazio, Ricardo ficou sozinho olhando pela janela. A cidade acendia suas luzes. São Paulo se preparava para a noite. Ele tirou as luvas e olhou para as mãos. Sob a luz alaranjada do pôr do sol, as cicatrizes pareciam menos feias. Ou talvez ele só estivesse cansado de odiá-las. Pegou o telefone e discou. Preciso dos dados da funcionária demitida ontem. Marina Silva. Endereço e telefone. Senhor, já são 6 da tarde. Eu sei que horas são. Preciso dessas informações. Agora. 15 minutos depois ele tinha um papel na mão. Paraisópolis. Rua das Jaqueiras, 247. O telefone estava fora de área. Ricardo olhou para o endereço. Sabia que era loucura. Sabia que Patrícia ficaria furiosa. Sabia que estava atravessando uma linha, mas pela primeira vez em 10 anos, ele queria atravessar. Pegou as chaves do carro. Se você ama histórias de emoção, justiça e redenção, este é seu lugar. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho. Novas histórias que tocam seu coração toda semana. Capítulo 3. O veneno invisível. A Mercedes prata de Ricardo destoava completamente daquelas ruas. Paraisópolis à noite era outro mundo. Vielas estreitas, casas empilhadas umas sobre as outras, fios elétricos formando teias no céu escuro. O GPS do carro morria a cada esquina, perdido naquele labirinto. Ricardo dirigia devagar, atraindo olhares desconfiados de cada esquina. Quando finalmente encontrou a Rua das Jaqueiras, já eram quase 9 da noite. O número 247 era uma casa minúscula entre outras iguais. Paredes descascadas, uma janela com o vidro trincado, uma porta de madeira velha. Ricardo estacionou, desligou o motor e ficou ali sentado por 1 minuto inteiro. O que ele estava fazendo ali? Antes que pudesse responder a si mesmo, a porta da casa se abriu. Marina saiu com uma sacola de lixo na mão. Ela congelou quando viu o carro. Jogou o lixo rapidamente no canto e voltou correndo para dentro, batendo a porta. Ricardo desceu do carro. Marina, espera! Ele bateu na porta. 1, 2, 3 vezes. Silêncio. Então ouviu a voz dela do outro lado, abafada, assustada. Vai embora, por favor. Eu não quero problema. Eu só quero conversar. Não tem nada para conversar. Eu já fui demitida. Já fui humilhada. O que mais o senhor quer? Quero pedir desculpas. Silêncio. A porta se abriu uma fresta. Marina apareceu, Gabriel no colo. O bebê estava acordado, os olhinhos vermelhos como se tivesse chorado. Quando viu Ricardo, esticou os bracinhos. Gabi, não.
Marina segurou o filho com mais força. O senhor não devia estar aqui. Eu sei, mas eu precisava vir. Por quê? Para se sentir melhor? Para aliviar a consciência? Não, para fazer a coisa certa. Ricardo olhou ao redor da rua. Algumas pessoas já estavam parando para observar. Um homem rico de terno, em Paraisópolis, na porta da casa de uma faxineira. Era o tipo de cena que virava fofoca em minutos. Posso entrar? Só 5 minutos. Marina hesitou. Olhou para os vizinhos curiosos, depois para Ricardo. 5 minutos. Ela abriu a porta. Ricardo entrou e quase bateu a cabeça no teto baixo. O cômodo era menor do que o closet dele. Um colchão no chão, 3 baldes cheios de água da chuva, um fogão velho, uma pia manchada. O cheiro de mofo misturado com sabão em pó barato. Era isso. Era tudo. Pode falar, Marina disse, ainda segurando Gabriel. Ela não ofereceu lugar para sentar porque não tinha onde. Ricardo olhou ao redor, tentando processar. Ele gastava mais em um jantar do que ela provavelmente tinha de aluguel por mês. A culpa apertou no peito dele como uma mão fechada. Eu vim devolver seu emprego, ele disse. E pedir desculpas pela forma como minha irmã te tratou. Sua irmã? Marina deu uma risada sem alegria. O senhor também me mandou sair. Eu sei, e eu estava errado. Errado. Ela deu um passo à frente. O senhor ficou lá parado enquanto ela me jogava dinheiro no chão como se eu fosse um cachorro. O senhor não fez nada. Eu devia ter feito, e eu sinto muito. Gabriel começou a choramingar. Marina balançou ele no colo, cantarolando baixinho. O bebê se acalmou, mas continuou olhando para Ricardo com aqueles olhos grandes e curiosos. Por que o senhor está aqui de verdade? Marina perguntou cansada. Gente como o senhor não vem em lugar como esse sem motivo. Gente como eu, rica, poderosa, acostumada a ter tudo resolvido com dinheiro. Ricardo respirou fundo. Ela tinha razão. Ele sabia disso. Ontem, quando seu filho tocou minha mão, ele parou, escolhendo as palavras. Faz 10 anos que ninguém toca em mim. 10 anos que eu uso essas luvas porque tenho medo da reação das pessoas. Medo de ver nojo, medo de ver pena. Mas ele não teve medo. Ele é um bebê, Marina disse. Bebês não julgam. Exatamente. E talvez seja isso que eu precise. Alguém que não julgue. Ele tirou uma carteira do bolso interno do paletó. Marina deu um passo para trás. Eu não vim aqui para te subornar, Ricardo disse rápido. Eu vim te oferecer um emprego de verdade, não como faxineira, como assistente pessoal. Você trabalharia no escritório, cuidaria de Gabriel durante o expediente, me ajudaria com a agenda, salário de 6.000 por mês. Marina piscou. 6.000 reais era mais do que ela ganhava em 3 meses de faxina. Por que o senhor faria isso? Porque eu preciso de alguém real por perto, alguém que não tenha medo de mim. E porque... Ele olhou para Gabriel. Ele me fez lembrar que eu não sou um monstro. Eu nunca achei que o senhor fosse, Marina disse baixinho. Não? Não. Eu achei que o senhor era triste. Tem diferença. As palavras dela acertaram Ricardo como um soco. Ninguém nunca tinha descrito assim. Triste. Não monstruoso. Não assustador. Apenas triste. Então você aceita? Marina olhou para Gabriel. O menino tinha adormecido no colo dela, a respiração suave. Ela olhou para os baldes no chão, para o teto com goteiras, para as paredes mofadas. Eu aceito, ela disse, mas com uma condição. Qual? Eu não quero favores. Eu quero trabalhar de verdade. Se eu não estiver fazendo direito, o senhor me demite, sem peso na consciência. Combinado. Ricardo estendeu a mão direita, a mão enluvada. Marina olhou para ela, depois olhou para o rosto dele. O senhor pode tirar a luva, ela disse. Eu não vou ter medo. Ricardo hesitou. Ali, naquele cômodo minúsculo, com uma mulher que ele mal conhecia, ele fez algo que não fazia há uma década na frente de alguém. Tirou a luva. A mão cicatrizada ficou exposta sob a luz fraca da lâmpada pendurada no teto. Marina olhou. Não desviou os olhos. Não fez cara feia. Apenas segurou a mão dele e apertou. Prazer em te conhecer de verdade, Ricardo.
Era a primeira vez que alguém o chamava só pelo nome em anos, sem o senhor, sem a reverência forçada. Só Ricardo. O prazer é meu. Eles ficaram assim por alguns segundos. Duas pessoas completamente diferentes, de mundos completamente opostos, selando um acordo que nenhum dos dois entendia completamente ainda. Você começa na segunda-feira, Ricardo disse, soltando a mão e vestindo a luva de novo. Às 8 da manhã. Traga o Gabriel. Vou preparar um espaço no escritório para ele. Obrigada, Marina sussurrou, os olhos marejados. Não precisa agradecer. Eu que agradeço a você. Ricardo saiu daquela casa sentindo algo estranho no peito. Não era culpa, não era pena, era esperança. E enquanto dirigia de volta pelo labirinto de vielas, ele não viu o carro preto estacionado 3 casas adiante. Não viu a mulher loira ao volante, observando tudo com olhos gelados. Patrícia tinha seguido o irmão, e o que ela viu a deixou furiosa. Mas não era uma raiva explosiva. Era pior. Era a raiva fria, calculada, de quem já estava planejando os próximos passos. Ela pegou o celular e discou. Alô, Dr. Campos? Aqui é Patrícia Tavares. Preciso contratar seus serviços de investigação, particular e discreto. Quero saber tudo sobre uma mulher chamada Marina Silva. Tudo. Passado, presente, segredos, dívidas, tudo que eu puder usar. Ela desligou e ficou ali sentada, observando a casa miserável onde a irmã tinha entrado. Um sorriso frio se formou nos lábios dela. Você não sabe o que está fazendo, Ricardo. Ela sussurrou para si mesma, mas eu vou te mostrar. Vou te mostrar quem essa mulher realmente é. Patrícia ligou o carro e foi embora, deixando apenas poeira e a promessa silenciosa de destruição. Dentro da casa, Marina deitou Gabriel no colchão e se sentou ao lado dele. As mãos dela ainda tremiam. 6.000 reais por mês. Um emprego de verdade. Uma chance de sair daquele buraco. Mas alguma coisa no fundo do peito dela dizia que aquilo era bom demais para ser verdade. Que pessoas como Ricardo Tavares não faziam caridade sem motivo. Que mulheres como Patrícia não deixavam ninguém se aproximar do irmão sem lutar. Marina olhou para a janela trincada, para a noite escura lá fora e sentiu um arrepio. Tempestade sempre vem antes da bonança. E Marina não sabia ainda, mas a tempestade estava só começando. Capítulo 4. 3 semanas de luz. A segunda-feira amanheceu com céu limpo. Marina acordou às 5 da manhã, nervosa demais para dormir. Passou 1 hora escolhendo roupa, tinha só 3 opções, e acabou vestindo uma calça jeans e uma blusa branca simples. Nada chique, nada que chamasse atenção. Mas estava limpo, passado, digno. Gabriel acordou animado, como se soubesse que aquele dia seria diferente. Marina deu banho nele, vestiu a roupinha menos surrada que tinha, penteou os cachinhos. O menino ria, batia palminhas, alheio à ansiedade que apertava o peito da mãe. Foram 2 ônibus até a Avenida Vital Brasil. Marina chegou 15 minutos adiantada. Ficou parada na frente do prédio espelhado, Gabriel no colo, olhando para cima. 30 andares de vidro e aço. Um mundo que não era dela. Mas a partir daquele dia, seria. Bom dia. O segurança na portaria sorriu. A senhora deve ser a Marina. O senhor Ricardo avisou. Pode subir. 30º andar. Ela entrou no elevador. As portas se fecharam. A subida foi tão suave que ela mal percebeu. Quando as portas se abriram, Ricardo estava ali, esperando. Bom dia, ele disse. Não usava terno. Estava de calça social e camisa de botão, sem gravata. Mais leve, mais jovem. As luvas continuavam ali, mas algo no jeito dele parecia diferente. Bom dia, senhor Ricardo. Só Ricardo, por favor. Ele se abaixou na altura de Gabriel. E bom dia para você também, campeão. Gabriel sorriu aquele sorriso banguela e esticou os braços. Ricardo pegou o menino no colo sem pensar. Foi tão natural, tão espontâneo, que os 2 adultos ficaram surpresos. Desculpa, Marina disse. Ele é muito grudento. Não tem problema. Eu gosto. Ricardo balançou Gabriel, fazendo o menino rir. Vem,
Vou te mostrar o escritório. O 30º andar era enorme. Sala de reuniões, 3 escritórios, uma copa com máquina de café importada, banheiros maiores que a casa de Marina. Tudo muito branco, muito limpo, muito caro. Esse aqui vai ser seu escritório. Ricardo abriu uma porta. A sala era pequena, mas tinha uma mesa, um computador, uma estante, uma janela com vista para a cidade. E no canto, um cercadinho colorido, cheio de brinquedos. Pro Gabriel, Ricardo explicou. Enquanto você trabalha, ele pode ficar aqui brincando. Se precisar, pode trazer ele para o meu escritório também. Não me incomoda. Na verdade, ele parou, meio sem graça. Eu gosto da companhia. Marina sentiu algo apertar na garganta. Ninguém nunca tinha feito algo assim por ela. Ninguém nunca tinha facilitado tanto as coisas. Obrigada. Foi tudo que ela conseguiu dizer. As primeiras horas foram intensas. Ricardo ensinou o sistema, mostrou como organizava a agenda, explicou sobre os clientes, os projetos, as reuniões. Marina absorvia tudo como esponja, fazia anotações, perguntava, aprendia. Ela era rápida, esperta, e Ricardo percebeu que tinha feito a escolha certa. Gabriel ficou no cercadinho a manhã toda, brincando com blocos de montar. De vez em quando olhava para o lado, checando se a mãe ainda estava ali. Quando via Marina, voltava a brincar tranquilo. Na hora do almoço, Ricardo pediu comida de um restaurante japonês. Marina nunca tinha comido sushi. Ficou com medo de fazer feio, mas Ricardo ensinou como usar os palitinhos, riu quando ela derrubou um pedaço, e aos poucos ela relaxou. Posso te fazer uma pergunta? Marina disse, limpando a boca com o guardanapo. Claro, porque eu, de verdade, o Ricardo poderia ter contratado qualquer pessoa. Alguém com experiência, com faculdade, com currículo. Por que uma faxineira da periferia? Ricardo ficou em silêncio por um momento. Olhou para Gabriel, que dormia no cercadinho. Porque seu filho me tratou como gente, ele disse finalmente. Não como um patrão, não como um milionário, não como alguém diferente. Só como gente. E você também. Quando me apertou a mão na sua casa, você não tremeu. Não olhou para as cicatrizes com pena ou nojo. Você só apertou minha mão e pronto. E isso é suficiente para me contratar? Para mim é. Marina olhou para ele. Realmente olhou. Viu o homem por trás do dinheiro, das roupas caras, do carro importado. Viu alguém quebrado tentando se consertar, igual ela. Eu não vou te decepcionar, ela disse. Eu sei. As semanas passaram. Marina se adaptou rápido. Aprendeu o sistema, decorou os nomes dos clientes, organizou a bagunça que era a agenda de Ricardo. Ele trabalhava 16 horas por dia, todos os dias. Não tinha hobbies, não tinha amigos, não tinha vida além do trabalho. E aos poucos, Marina foi trazendo mudanças pequenas. Você precisa almoçar direito, ela dizia, tirando o café da mão dele e colocando um prato de comida de verdade. Você precisa descansar. Ela falava quando via as olheiras fundas no rosto dele. Você precisa de ar. Ela abria as cortinas que ele mantinha fechadas. E Ricardo deixava, porque fazia tanto tempo que alguém se importava com ele que ele tinha esquecido como era. Gabriel virou o mascote não oficial do 30º andar. Os funcionários adoravam ele. Sempre tinha alguém aparecendo com um brinquedo novo, uma roupa, um doce. O menino sorria para todo mundo, mas era com Ricardo que ele queria ficar. Toda tarde, às 3 em ponto, Gabriel engatinhava até o escritório de Ricardo e batia na porta. Ricardo abria, o menino entrava e eles ficavam ali por 1 hora. Ricardo mostrava plantas de prédios, explicava projetos, mesmo sabendo que Gabriel não entendia nada. E o bebê ria, batia palmas, babava nos documentos caros. Desculpa a bagunça, Marina disse um dia, limpando a baba de Gabriel de um relatório. Não pede desculpa, essa é a melhor hora do meu dia. E era verdade. Pela primeira vez em 10 anos, Ricardo estava feliz. Ou pelo menos, começando a entender o que era felicidade. Mas nem tudo era perfeito. Patrícia observava. Ela aparecia no escritório sem avisar, sempre com uma desculpa.
Precisava assinar um documento, tinha que discutir um contrato, mas Marina sabia. Sabia que aquela mulher estava vigiando. Os olhos de Patrícia seguiam cada movimento dela, cada interação com Ricardo, cada sorriso de Gabriel. Ela me odeia, Marina disse um dia, quando estavam sozinhos no escritório. Ela não te conhece para te odiar. Não precisa me conhecer. Eu represento tudo que ela não quer perto de você. Ricardo não negou, porque Marina tinha razão. No final da terceira semana, numa sexta-feira à tarde, Ricardo tirou as luvas. Estava só ele e Gabriel no escritório. Marina tinha ido ao banheiro. O bebê estava brincando com um carrinho no chão. Ricardo olhou para as próprias mãos. As cicatrizes brilhavam sob a luz da tarde. Feias, deformadas. Mas Gabriel tinha tocado nelas, e não tinha acontecido nada de ruim. Ele abaixou a mão até o chão. Gabriel largou o carrinho e pegou a mão de Ricardo, os dedinhos pequenos envolvendo os dedos cicatrizados. E então o bebê puxou a mão até a boca e deu um beijo molhado, babado, perfeito. Algo quebrou dentro de Ricardo. Algo que estava preso há 10 anos. Ele pegou Gabriel no colo e o abraçou. Abraçou aquele bebê como se fosse a coisa mais importante do mundo, porque talvez fosse. Obrigado. Ele sussurrou. Obrigado por me ensinar que eu não sou um monstro. Quando Marina voltou e viu os dois abraçados, Ricardo sem luvas, Gabriel dormindo no colo dele, ela tirou uma foto com o celular. Não ia mostrar para ninguém. Era só para ela. Para lembrar que milagres existem. Que às vezes as pessoas mais quebradas se encontram e se consertam juntas. Mas o que Marina não sabia é que do outro lado da porta, atrás do vidro fosco, Patrícia também via tudo. E o que ela sentia não era alegria. Era ódio puro. Ódio da mulher que estava roubando o irmão dela. Ódio do bebê que estava fazendo Ricardo se abrir. Ódio de tudo que ela não conseguia controlar. Patrícia pegou o celular e discou. Doutor Campos, encontrou alguma coisa? Ainda não, doutora Patrícia. A moça é limpa, sem antecedentes. Trabalha desde os 15. Nunca se meteu em confusão. Continue procurando. Todo mundo tem um segredo. Todo mundo tem um ponto fraco. Encontre o dela. Patrícia desligou. Se não existisse sujeira, ela criaria. Porque não ia deixar uma favelada destruir tudo que ela tinha construído. Não ia perder o irmão para uma mulher qualquer e um bebê qualquer. E naquela noite, enquanto dirigia de volta para casa, Patrícia teve uma ideia terrível, uma ideia que funcionaria perfeitamente. Ela sorriu sozinha no carro. Em 3 dias, Marina Silva estaria destruída e Ricardo voltaria a ser dela, só dela. Se você ama histórias de emoção, justiça e redenção, este é seu lugar. Inscreva-se no canal, deixe seu like e ative o sininho. Novas histórias que tocam seu coração toda semana. Capítulo 5. A Armadilha de Ouro. 3 dias depois, numa terça-feira de manhã, Marina chegou ao escritório com Gabriel nos braços e um sorriso no rosto. Era dia de pagamento. R$6.000. A primeira vez na vida que ela veria esse dinheiro junto. Já tinha planejado tudo. Ia pagar o aluguel adiantado, comprar roupas para Gabriel, guardar um pouco para emergências. Ia provar para si mesma que conseguia, que merecia. Ricardo estava numa reunião externa. Tinha avisado que só voltaria no final da tarde. Marina aproveitou para organizar os arquivos, responder e-mails, preparar a agenda da semana seguinte. Gabriel brincava no cercadinho, feliz. Tudo estava perfeito. Até que Patrícia apareceu. Ela entrou no escritório sem bater, como sempre fazia. Mas dessa vez trazia 2 seguranças. Marina Silva? A voz dela saiu formal, gelada. Sim? Marina levantou da cadeira, o coração já acelerando. Alguma coisa estava errada. Preciso que você venha comigo. Agora. Para onde? O que aconteceu? Aconteceu que recebemos uma denúncia grave, muito grave. Patrícia fez um sinal para os seguranças. Eles entraram na sala e começaram a revistar. Abriram gavetas, mexeram em papéis, viraram a bolsa de Marina no chão.
O que vocês estão fazendo? Marina gritou. Vocês não podem fazer isso. Podemos, sim. É uma investigação interna. Um dos seguranças parou. Abriu o armário onde Marina guardava o casaco e de dentro do bolso tirou algo que brilhou sob a luz. Um relógio de ouro, caro, antigo. Encontrei. O segurança mostrou para Patrícia. Marina ficou branca. Isso não é meu. Eu nunca vi esse relógio na vida. Claro que não. Patrícia pegou o relógio com um lenço como se fosse evidência de crime. Esse relógio pertencia ao meu pai. Morreu há 10 anos. É a única lembrança que Ricardo tem dele. E você roubou. Eu não roubei nada. Marina sentiu as pernas tremerem. Alguém colocou isso aí. Eu juro, eu nunca peguei nada que não fosse meu. Todo ladrão diz isso. Patrícia se virou para os seguranças. Chamem a polícia. Não, por favor. Marina correu até ela. Eu tenho um filho. Eu preciso desse emprego. Eu não fiz nada. Deveria ter pensado nisso antes de roubar. Gabriel começou a chorar no cercadinho, assustado com os gritos. Marina foi até ele, pegou no colo, tentou acalmar. Mas o menino sentia o desespero da mãe e chorava cada vez mais alto. Patrícia, por favor, espera o Ricardo chegar. Ele vai resolver isso. Ele sabe que eu não faria uma coisa dessas. Meu irmão não sabe de nada sobre você. Eu avisei ele. Avisei que você ia usar ele. Mas ele não quis escutar. Agora vai ter que escutar. Patrícia pegou o celular e discou. Colocou no viva voz. Ricardo, volta pro escritório. Agora. É urgente. A voz de Ricardo veio confusa do outro lado. O que aconteceu? Só volta. Você precisa ver isso com os próprios olhos. Ela desligou e olhou para Marina com aquele sorriso frio. Agora, você vai ver o que acontece com quem tenta se aproveitar da minha família. Os 20 minutos de espera foram os mais longos da vida de Marina. Ela ficou sentada numa cadeira, Gabriel no colo, os seguranças vigiando como se ela fosse uma criminosa. Patrícia andava de um lado para o outro, o relógio de ouro na mão, ensaiando o momento perfeito. Quando Ricardo entrou, a primeira coisa que ele viu foi Marina chorando. Depois viu os seguranças. Depois viu o relógio na mão da irmã. O que está acontecendo aqui? Isso! Patrícia mostrou o relógio. Estava escondido no casaco dela. Ricardo ficou pálido. Pegou o relógio com as mãos tremendo. Era do pai dele, o único Rolex que o velho tinha, a última coisa física que Ricardo tinha do homem que morreu no incêndio. Ele usava esse relógio todos os dias até 3 semanas atrás, quando tirou para lavar as mãos e esqueceu na gaveta. Marina! A voz dele saiu rouca. É verdade? Não! Ela se levantou desesperada. Ricardo, eu juro, eu não peguei isso. Alguém colocou no meu casaco. Por favor, você tem que acreditar em mim. Acreditar em você? Patrícia deu um passo à frente. Ricardo, eu avisei. Avisei que ela só queria seu dinheiro. Avisei que pessoas assim não mudam. Mas você não quis ouvir. Cala a boca, Patrícia. Ricardo disse, mas a voz saiu fraca. Ele olhou para Marina. Procurou nos olhos dela alguma coisa. Algum sinal. Alguma verdade. Mas tudo que via era desespero. E desespero pode ser culpa ou pode ser inocência. Como saber? Marina, me olha nos olhos. Ele disse. Me olha e me diz a verdade. Você pegou esse relógio? Não, ela sussurrou, lágrimas caindo livres. Eu nunca pegaria nada seu. Você me deu uma chance quando ninguém deu. Me deu dignidade. Me deu esperança. Por que eu jogaria isso fora por um relógio? Fazia sentido, fazia todo sentido. Mas 10 anos de trauma não saem fácil. 10 anos de Patrícia plantando desconfiança. 10 anos acreditando que ninguém o queria de verdade. Ricardo, Patrícia colocou a mão no ombro do irmão. Eu sei que é difícil. Mas você está vendo as provas. O relógio estava com ela. Não tem outra explicação. Tem sim! Marina gritou. A explicação é que alguém armou para mim. E a gente sabe quem foi. Ela apontou para Patrícia. Ela nunca me quis aqui. Ela te vigia o tempo todo. Ela tem medo de perder você.
Então ela inventou isso para me destruir. Patrícia riu, uma risada baixa, controlada. Você está ouvindo isso, Ricardo? Agora ela está inventando teorias da conspiração. Próximo passo é me acusar de ser a mandante do aquecimento global. Você fez isso. Marina deu um passo na direção dela. Você colocou esse relógio no meu casaco porque não suporta ver seu irmão feliz. Chega, Ricardo disse. A palavra saiu baixa, mas cortou o ar como uma lâmina. Todos ficaram em silêncio. Marina, pega suas coisas, ele disse sem olhar para ela, e vai embora. Ricardo, não. Pega. Suas coisas. A voz dele saiu mais alta agora. Gabriel começou a chorar de novo, assustado. Marina segurou o filho com mais força, as lágrimas embaçando a visão. Você está cometendo um erro, ela disse. Um erro que você vai se arrepender. O erro foi confiar em você. As palavras acertaram Marina como um tiro. Ela olhou para ele. Realmente olhou. Viu o homem que tinha segurado a mão do filho dela. O homem que tinha sorrido pela primeira vez em anos. O homem que estava voltando a se fechar, a se trancar, a desistir. Eu nunca peguei nada que não fosse meu, ela disse, a voz firme, apesar das lágrimas. E um dia, quando você descobrir a verdade, vai ter que viver com isso. Vai ter que viver sabendo que jogou fora a única pessoa que não queria nada de você, além de ser tratada como gente. Marina pegou o casaco, pegou a bolsa, segurou Gabriel e caminhou até a porta. Antes de sair, se virou uma última vez. Seus pais teriam vergonha de você, ela disse olhando para Patrícia. E pena de você, olhando para Ricardo. Ela saiu. A porta se fechou e o silêncio que ficou era ensurdecedor. Patrícia colocou o relógio na mão de Ricardo. Você fez a coisa certa. Mas quando Ricardo olhou para a irmã, pela primeira vez viu o sorriso nos cantos da boca dela, viu a satisfação nos olhos, viu que ela estava feliz demais para alguém que acabara de desmascarar uma ladra. Sai daqui, ele disse. Ricardo, sai, agora. Patrícia saiu. Os seguranças saíram. E Ricardo ficou sozinho no escritório vazio. Olhou para o relógio na mão. Depois olhou para o cercadinho vazio, para os brinquedos de Gabriel espalhados, para a cadeira onde Marina sentava, para a felicidade que tinha durado 3 semanas e tinha acabado em 3 minutos. Ele vestiu o relógio, colocou as luvas de volta e algo dentro dele que tinha começado a se abrir se fechou de novo, com força, com raiva, com a certeza de que tinha sido idiota em acreditar que pessoas como ele mereciam coisas boas. 3 andares abaixo, Marina saiu do prédio. A luz do sol bateu no rosto dela, mas não trouxe calor, só dor. Ela olhou para Gabriel, que tinha parado de chorar, e agora só olhava confuso. Vai ficar tudo bem, meu amor, ela mentiu. A mamãe vai dar um jeito. Mas enquanto caminhava pela Avenida Vital Brasil, sem rumo, sem dinheiro, sem esperança, Marina sabia a verdade. Nada ia ficar bem. Ela tinha perdido tudo, de novo. Capítulo 6. A queda e o resgate. 5 dias se passaram. 5 dias que pareceram 5 anos. Marina tentou de tudo. Bateu em todas as portas. Procurou emprego em lojas, em restaurantes, em qualquer lugar que pagasse alguma coisa. Ninguém contratava. Alguns pediam referências. Ela não tinha mais. Outros olhavam para o bebê no colo e desconversavam. Criança pequena era problema. Mãe solo era risco. No 3º dia, o dinheiro acabou. No 4º dia, Dona Marilda bateu na porta com o oficial de justiça. 72 horas para sair. Marina não discutiu. Não implorou. Só pegou o papel, fechou a porta e deslizou até o chão. O que a mamãe vai fazer, Gabi? Ela sussurrou para o filho. O que a gente vai fazer? Gabriel não respondeu. Só encostou a cabecinha no peito dela, cansado. Ele estava mais quieto nos últimos dias. Comia menos, dormia mais. Marina sabia que era fome e que ela não tinha nada para dar. No 5º dia, quando o amanhecer chegou, Marina juntou tudo que tinha numa mochila velha.
2 mudas de roupa dela, 3 de Gabriel, o ursinho de pelúcia, uma mamadeira vazia. Era tudo. Ela saiu de casa antes do sol nascer. Não queria que os vizinhos vissem, não queria a pena nos olhos deles. Foram até a rodoviária. Marina tinha ouvido falar de um abrigo ali perto que aceitava mães com crianças. Ficou na fila por 2 horas. Quando chegou sua vez, a mulher no balcão nem olhou para ela. Lotado. Volta semana que vem. Eu não tenho onde ficar. Ninguém tem. Por isso está lotado. A mulher chamou o próximo da fila. Marina saiu com Gabriel e sentou num banco da praça em frente. Eram 10 da manhã. O sol já queimava. Gabriel choramingou. Calma, meu amor. A mamãe vai conseguir alguma coisa. Mas conseguir o quê? Ela olhou ao redor. Pessoas passavam apressadas. Ninguém olhava. Ninguém via. Ela era invisível. Mais uma moradora de rua na cidade que tinha milhões delas. Marina deu a última mamadeira para Gabriel. Água com uma colher de açúcar. Era tudo que tinha. O menino bebeu e fez cara feia, mas estava com tanta sede que bebeu tudo. Depois adormeceu no colo dela, exausto. Enquanto Gabriel dormia, Marina pensou em Ricardo. Será que ele estava bem? Será que se arrependeu? Será que acreditou nela, mesmo que por um segundo? Ou tinha voltado a ser aquele homem fechado, sozinho, escondido atrás das luvas? Ela balançou a cabeça. Não adiantava pensar nisso. Ricardo estava em outro mundo, um mundo que nunca seria dela. Do outro lado da cidade, no 30º andar da Tavares Empreendimentos, Ricardo estava em pé na frente da janela. Não tinha dormido direito em 5 dias. Não conseguia. Toda vez que fechava os olhos, via Marina. Via o desespero no rosto dela. Ouvia as palavras: seus pais teriam vergonha de você. Tinha razão. Ele tinha cometido um erro. Ricardo olhou para o relógio de ouro no pulso, o relógio do pai. Por que Marina roubaria justamente isso? Ela não sabia o valor sentimental. Não sabia que era a única coisa que Ricardo tinha do pai. Se quisesse roubar, roubaria dinheiro, computador, algo que pudesse vender fácil. Não fazia sentido. E quanto mais pensava, menos sentido fazia. Ele foi até a mesa e pegou o telefone. Discou o número do setor de segurança. Quero as imagens das câmeras, do dia em que o relógio foi encontrado. Na verdade, dos 3 dias anteriores. Quero tudo. 1 hora depois, Ricardo estava sentado na frente de 3 monitores, assistindo. Viu Marina chegando todos os dias. Viu ela trabalhando. Viu Gabriel brincando. Viu momentos normais. Rotina. Nada suspeito. Até que viu algo que fez o sangue dele gelar. Era 2 dias antes do roubo. Patrícia entrando na sala de Marina. A hora mostrava 11 da noite. O escritório estava vazio. Patrícia olhou ao redor conferindo. Depois foi até o armário. Abriu. Pegou algo do próprio bolso e colocou dentro do casaco de Marina. Ricardo voltou o vídeo. Assistiu de novo. E de novo. E de novo. Patrícia tinha armado tudo. Ele se levantou tão rápido que a cadeira caiu. Pegou o celular, discou o número da irmã. Ela atendeu no 3º toque. Oi, Ricardo. Tudo bem? Vem aqui. Agora. Aconteceu alguma coisa? Você sabe o que aconteceu. Vem. Agora. Ele desligou. As mãos tremiam. 10 anos. 10 anos acreditando em Patrícia. 10 anos deixando ela controlar tudo. E ela tinha mentido. Tinha destruído uma inocente só para manter controle sobre ele. Quando Patrícia chegou, 20 minutos depois, ainda estava com aquele ar de superioridade. Entrou no escritório toda arrumada, sorrindo. Que urgência é essa? Ricardo apontou para os monitores. Senta e assiste. Ele deu play. O vídeo mostrou tudo. Patrícia entrando, Patrícia colocando o relógio, Patrícia saindo. Quando terminou, o silêncio era absoluto. Ricardo, eu posso explicar? Explica. Ele se virou para ela, a voz perigosamente calma. Explica como você destruiu a vida de uma mulher inocente. Explica como você usou a memória do nosso pai para armar uma mentira.
Explica como você me fez acreditar que eu estava certo quando eu estava completamente errado. Patrícia levantou. Tentou tocar o braço dele. Ele se afastou. Eu fiz isso por você, para te proteger. Me proteger? Ricardo deu uma risada sem alegria. Ou para me controlar. As duas coisas. Aquela mulher estava se aproveitando de você. Estava te usando. Ela não estava usando nada. Ela estava trabalhando. Ela estava cuidando do filho. Ela estava fazendo a única coisa que eu pedi, estar presente. E você está apaixonado por ela? Patrícia gritou de volta. É isso? Você está apaixonado por uma favelada qualquer? Ricardo deu um passo em direção à irmã. Os olhos dele queimavam. Cuidado com as próximas palavras que vão sair da sua boca. Patrícia percebeu que tinha ido longe demais. Respirou fundo, tentou se recompor. Ricardo, desculpa. Eu não quis dizer isso. É que eu te perdi uma vez. No incêndio, eu pensei que você tinha morrido. E quando te salvaram, quando vi suas mãos, eu jurei que ia te proteger de tudo, de todo mundo. E essa mulher estava te mudando. Estava te fazendo tirar as luvas, se abrir, confiar. E eu tive medo. Medo de quê? De que você não precisasse mais de mim? Pela primeira vez em 5 dias, Ricardo viu a irmã de verdade. Não a mulher fria e controladora, mas a menina de 15 anos, gritando socorro enquanto as chamas subiam. A menina que ele tinha salvado. A menina que carregava a própria culpa por ter sobrevivido. Patrícia, ele disse mais calmo, eu sempre vou precisar de você. Você é minha irmã. Minha única família, mas não assim, não com mentiras, não com manipulação. O que você vai fazer? Vou consertar o que você destruiu. Ele pegou as chaves do carro. E você vai sair da empresa, hoje, agora. Ricardo, por favor. Não é punição. É consequência. Você armou para uma inocente, quase destruiu a vida dela. Se eu não fizer nada, vou ser tão culpado quanto você. Patrícia ficou ali parada, assistindo o irmão sair. Pela primeira vez em 10 anos, ela tinha perdido. E sabia que merecia. Ricardo correu até o estacionamento. Pegou o celular, ligou para o setor de recursos humanos. Preciso do telefone da Marina Silva. Urgente. Senhor, o telefone está fora de área há 3 dias. Endereço então. Paraisópolis, Rua das Jaqueiras, 247. Ricardo dirigiu em alta velocidade. Passou sinais amarelos, quase vermelhos. Não se importou. Só conseguia pensar em Marina, em Gabriel, em pedir perdão de joelhos se fosse necessário. Quando chegou no endereço, a casa estava vazia. Porta arrombada, sem móveis, sem nada. Ela foi despejada. Uma vizinha apareceu. Faz 3 dias. Para onde ela foi? Não sei, moço. Ela saiu de madrugada. Não disse nada. Ricardo voltou para o carro. O desespero apertava o peito. Onde ela estaria? Na rua? Em algum abrigo? Com fome? Com frio? E Gabriel? O bebê estava bem? Ele dirigiu pela cidade por horas. Procurou em abrigos, postos de saúde, praças. Nada. Até que, já escurecendo, ele passou pela rodoviária e viu uma figura pequena sentada num banco. Uma mulher com um bebê no colo. Marina. Ricardo estacionou no meio da rua mesmo. Desceu correndo. Marina! Ela levantou a cabeça. Quando viu quem era, abraçou Gabriel mais forte e se levantou para sair. Não, espera! Por favor! Ele correu até ela, segurou o braço dela com cuidado. Me escuta. Só 1 minuto. Eu não quero ouvir. Marina tentou se soltar, mas estava fraca demais. Eu sei a verdade, vi as câmeras. Foi a Patrícia. Ela armou tudo, e eu fui um idiota em acreditar. Marina parou, olhou para ele. Os olhos dela estavam fundos, cansados, sem vida. Você viu as câmeras? Vi, e eu sinto muito. Sinto muito por não ter acreditado em você, por ter te mandado embora, por ter destruído tudo, mas eu vou consertar. Deixa eu consertar. Marina olhou para o filho. Gabriel estava quieto demais, a pele pálida, a respiração rápida. Ele está doente, ela sussurrou. Faz 2 dias que ele está com febre. Eu tentei levar no posto, mas a fila estava enorme e eu não consegui esperar porque ele precisava comer
e eu não tinha dinheiro e... Ela começou a chorar. Chorar de verdade. Chorar aquele choro de quem segurou forte demais por tempo demais. Ricardo pegou Gabriel no colo. O bebê estava quente. Muito quente. Vamos para o hospital. Agora. Eu não tenho dinheiro. Eu tenho. Vem. Ele segurou a mão de Marina e a guiou até o carro. Colocou Gabriel no banco de trás, Marina do lado. Dirigiu até o hospital mais próximo. O Sírio-Libanês. Quando chegou, pegou Gabriel no colo e correu para a emergência. Meu filho está com febre alta. Ele precisa de médico agora. A enfermeira olhou para o bebê e chamou o médico imediatamente. Em 5 minutos, Gabriel estava sendo examinado. Marina segurava a mão de Ricardo com tanta força que doía, mas ele não soltou. Não ia soltar nunca mais. Capítulo 7. Mãos livres. 3 horas depois, o médico saiu da sala. Ricardo e Marina se levantaram ao mesmo tempo, os corações disparados. Ele vai ficar bem. O médico sorriu. É uma pneumonia, mas pegamos no início. Vamos internar por alguns dias, medicar, e ele se recupera completamente. Marina desabou. As pernas falharam. Ricardo a segurou antes que caísse. Respira, ele sussurrou. Ele vai ficar bem. Eu quase perdi meu filho. Ela soluçou. Por causa de orgulho, por causa de raiva, eu devia ter voltado, devia ter implorado por ajuda. Não, eu é que devia ter acreditado em você desde o começo. Eles ficaram ali, abraçados no corredor do hospital. 2 pessoas completamente quebradas, tentando se sustentar. Quando liberaram a visita, Marina entrou correndo. Gabriel estava numa cama pequena, com soro no braço, máscara de oxigênio. Os olhinhos abriram quando viu a mãe. Oi, meu amor. Marina beijou a testa dele. A mamãe tá aqui. Não vai sair mais. Prometo. Gabriel tentou sorrir. Ainda estava fraco, mas o pior tinha passado. Ricardo ficou na porta, observando. Aquele bebê que tinha mudado tudo. Aquele bebê que tinha tocado suas mãos sem medo e mostrado que cicatrizes não eram monstros. Pode entrar. Marina disse sem olhar para trás. Ele está pedindo você. Ricardo entrou devagar. Gabriel virou a cabecinha e esticou o bracinho. A mãozinha pequena procurando a mão grande. Ricardo tirou a luva. Ali, no hospital, na frente de enfermeiras e médicos, ele tirou a luva e segurou a mão de Gabriel. Oi, campeão. Ele sussurrou. Você me assustou. Gabriel apertou o dedo dele. Fraco, mas firme. E naquele aperto estava tudo. Perdão, recomeço, esperança. Marina olhou para Ricardo. Realmente olhou. Viu o homem que tinha atravessado a cidade inteira procurando por ela. O homem que tinha largado tudo para salvar Gabriel. O homem que estava ali, vulnerável, sem luvas, sem máscaras. Por que você fez isso? Ela perguntou baixinho. Por que não desistiu de mim? Porque desistir de você seria desistir de mim. Ele olhou para ela. Você me mostrou que eu não preciso me esconder, que essas marcas não me fazem menos, e eu fui covarde demais para defender isso quando importava. Você não é covarde, você é humano, e humanos erram, mas humanos também consertam. Ricardo se sentou na cadeira ao lado da cama. E eu vou consertar tudo, começando por tirar a Patrícia da empresa. Você não precisa fazer isso por mim. Não é por você, é por mim e por ela também. Minha irmã está doente, não fisicamente, mas emocionalmente. E eu deixei porque era mais fácil ser controlado do que enfrentar, mas não mais. Marina pegou a mão dele, a mão cicatrizada, e entrelaçou os dedos. Obrigada por não desistir. Eles passaram a noite no hospital. Marina dormiu na poltrona ao lado de Gabriel. Ricardo trouxe cobertores, travesseiros, comida. Não saiu. Não foi trabalhar. Pela primeira vez em 10 anos, o trabalho não era a prioridade. No segundo dia, Gabriel já estava melhor. Comia, brincava, voltava a sorrir. Os médicos disseram que mais 3 dias e ele teria alta. Marina respirou aliviada. Ia dar tudo certo. Finalmente, ia dar tudo certo. Ricardo aproveitou que Gabriel dormia e chamou Marina para conversar no jardim do hospital. Eu tenho uma proposta.
ele começou. Se for me oferecer dinheiro de novo, eu não vou aceitar. Não é dinheiro, é um lar. Marina pareceu confusa. A mansão tem 16 quartos vazios. Ricardo continuou. Você e o Gabriel podem escolher o que quiserem. Podem morar lá. Sem pagar nada, sem dever nada, só morando. Ricardo, eu não posso aceitar isso. Por que não? Porque não é certo. Porque as pessoas vão falar. Porque você... Porque eu o quê? Ele segurou as mãos dela. Porque eu tenho cicatrizes. Porque eu sou esquisito. Porque ninguém me quer. Porque eu tenho medo, Marina confessou. Medo de me acostumar. Medo de me apegar. Medo de você mudar de ideia e eu perder tudo de novo. Eu não vou mudar de ideia. Ricardo apertou as mãos dela. Eu passei 10 anos sozinho. 10 anos achando que não merecia companhia. E então você e o Gabriel apareceram. E pela primeira vez eu senti que talvez eu mereça. Talvez eu não seja só as cicatrizes. Talvez eu seja mais. Marina sentiu as lágrimas caírem. Você sempre foi mais. Então vem morar comigo. Não como funcionária, não como caridade, como família. A palavra ficou suspensa no ar. Família. Marina nunca teve uma de verdade. E agora esse homem, esse milionário solitário e quebrado, estava oferecendo. Tá bom, ela sussurrou. A gente vai. Ricardo sorriu. Um sorriso de verdade. Aquele que iluminava o rosto inteiro. 5 dias depois, Gabriel teve alta. Ricardo tinha preparado tudo. Contratou uma enfermeira para ficar de sobreaviso. Comprou remédios, brinquedos, roupas. Transformou um dos quartos em um quarto de criança de verdade. Berço novo, papel de parede com animais, prateleiras cheias de livros. Quando Marina viu, cobriu a boca com as mãos. Você fez tudo isso? Eu e a dona Célia. Ele riu. Ela adorou ter uma criança na casa de novo. Gabriel engatinhou pelo quarto, explorando cada canto, rindo. Era perfeito. Tudo era perfeito. Naquela noite, depois que Gabriel dormiu, Ricardo e Marina ficaram no jardim. A noite estava clara, as estrelas brilhavam. Eu preciso te contar uma coisa, Ricardo disse. O quê? A Patrícia veio me ver ontem. Marina ficou tensa. E ela pediu desculpas. De verdade, ela vai fazer terapia, vai se tratar, e talvez um dia a gente consiga ser irmãos de novo, mas vai levar tempo. Você a perdoou? Não ainda, mas vou tentar, porque guardar raiva é como usar luvas. Ele olhou para as próprias mãos. Parece que protege, mas na verdade só te isola. Marina segurou a mão dele. Você não usa mais as luvas. Não preciso mais. Ele entrelaçou os dedos com os dela. Graças a você e ao Gabriel. Vocês me ensinaram que cicatrizes não são vergonha, são provas de que a gente sobreviveu. E o que você vai fazer agora? Vou criar uma fundação para ajudar pessoas com cicatrizes físicas ou emocionais. Vou usar minha história para mostrar que é possível se curar, e quero que você seja parte disso. Você, como coordenadora, com salário justo, benefícios, carteira assinada, tudo certo, tudo oficial. Marina sorriu. Eu aceito. Eles ficaram em silêncio, olhando as estrelas. E pela primeira vez em muito tempo, os dois sentiram paz. 6 meses depois, a Fundação Mãos Livres estava funcionando. Já tinham ajudado 50 pessoas. Terapia psicológica, tratamento de cicatrizes, apoio financeiro, tudo gratuito. Ricardo tinha se tornado o rosto da fundação. Dava palestras, contava sua história, mostrava as mãos sem medo. Marina coordenava tudo com eficiência. Estudava à noite, tinha voltado a fazer supletivo. Ia terminar o ensino médio e depois fazer faculdade. Pela primeira vez na vida, ela tinha planos. Tinha futuro. Gabriel estava com 2 anos agora. Falava, corria, chamava Ricardo de tio Cadu porque não conseguia falar Ricardo direito. Era a coisa mais fofa do mundo. Numa tarde de sábado, os 3 estavam no jardim. Gabriel brincava com bolhas de sabão. Ricardo e Marina estavam sentados na grama, assistindo. Eu tenho uma coisa para te dar, Ricardo disse. O quê?
Ele tirou uma caixinha do bolso, pequena, de veludo azul. Marina arregalou os olhos. Ricardo, espera, deixa eu falar. Ele abriu a caixa. Dentro tinha um anel simples, ouro sem pedras. Eu sei que é cedo. Sei que a gente está construindo isso devagar. Mas eu não quero esperar para te dizer o que sinto. Eu te amo, Marina. Amo você e amo o Gabriel. E quero construir uma família com vocês. Uma família de verdade. Marina não conseguia falar. As lágrimas caíam livres. Você não precisa responder agora. Ricardo continuou. Pode pensar, pode... Sim? Ela o interrompeu. Sim, eu quero. Eu te amo também. Ele colocou o anel no dedo dela. Encaixou perfeito, como se sempre tivesse sido dela. Eles se beijaram ali, no jardim, com Gabriel pulando ao redor, gritando, Mamãe, tio Cadu, sem entender muito bem o que estava acontecendo, mas feliz mesmo assim. Naquela noite, depois que Gabriel dormiu, Ricardo e Marina ficaram na varanda. Ele segurava a mão dela, o anel brilhando sob a luz da lua. Sabe o que é engraçado? Ricardo disse. Eu passei 10 anos achando que as luvas eram minha proteção, mas elas eram minha prisão. E agora? Agora eu sei. Ele olhou para as próprias mãos. A cura nunca veio de esconder quem eu sou. Veio de aceitar, de me expor, de deixar alguém ver minhas marcas e escolher ficar mesmo assim. Marina beijou cada cicatriz, uma por uma. Essas mãos são lindas, porque elas salvaram sua irmã, porque elas construíram uma empresa, porque elas seguram meu filho todas as noites. E agora, ela sorriu, porque elas vão segurar as minhas pro resto da vida. Ricardo abraçou ela e finalmente entendeu. As cicatrizes não eram marcas de vergonha, eram marcas de coragem, de sobrevivência, de amor, e ele não precisava mais se esconder, porque tinha encontrado alguém que o via completamente e o amava justamente por isso. As mãos que um dia salvaram Patrícia do fogo, as mãos que construíram um império, as mãos que ele escondeu por 10 anos. Agora eram as mãos que seguravam seu amor, que abraçavam seu filho, que estavam livres. E Ricardo aprendeu a lição mais importante da vida. O toque mais poderoso não é o que você dá, mas o que você permite receber. Porque quando você se abre para o amor, quando você deixa alguém tocar suas cicatrizes sem medo, é quando a verdadeira cura começa. Não há marcas feias no corpo de quem amou. Há apenas provas de coragem. Há apenas histórias de sobrevivência. Há apenas cicatrizes que merecem ser tocadas com carinho, não escondidas com vergonha. E no final, Ricardo entendeu. Ele nunca precisou das luvas. Só precisava de alguém que olhasse para ele e dissesse: você é suficiente, você sempre foi. E agora, com Marina sorrindo ao seu lado e Gabriel dormindo dentro de casa, ele finalmente acreditou. Se essa história de recomeço e cura tocou seu coração, deixe um like e se inscreva no canal. E me conta, você já teve que escolher entre se proteger ou se abrir para o amor? Deixa nos comentários, a gente lê todos. 6 meses depois, o sol da manhã de sábado entrava pelas janelas abertas da mansão. Não havia mais cortinas fechadas. Não havia mais silêncio sufocante. A casa estava viva. No jardim, Gabriel corria atrás de bolhas de sabão. Com 2 anos agora, ele falava sem parar, ria alto, chamava Ricardo de tio Cadu, porque não conseguia pronunciar direito. Marina estava sentada na grama, observando o filho, um livro de administração no colo. Tinha voltado a estudar. Supletivo à noite, depois faria faculdade. Pela primeira vez na vida, ela tinha planos que iam além de sobreviver. A Fundação Mãos Livres estava funcionando. Em 6 meses, já tinham ajudado 83 pessoas com cicatrizes físicas ou emocionais. Terapia psicológica, tratamentos estéticos, apoio financeiro, tudo gratuito. Ricardo tinha se tornado o rosto da causa. Dava palestras, contava sua história, mostrava as mãos sem vergonha. Cada cicatriz era uma lição, cada marca uma vitória.
Marina coordenava tudo com uma eficiência que surpreendia até ela mesma. Descobriu que era boa com pessoas, com planilhas, com organização. Tinha encontrado propósito. Mamãe, tio Cadu! Gabriel gritou apontando para o céu. Pássaro! Ricardo apareceu na varanda com 2 xícaras de café, sem luvas, sem terno, de bermuda e camiseta, os cabelos bagunçados, o rosto relaxado. Parecia 10 anos mais novo. Vem cá, campeão! Ele se abaixou e Gabriel correu para o colo dele. Viu o passarinho? Viu! Grande! Era um bem-te-vi, Ricardo explicou, mesmo sabendo que Gabriel não ia entender. Eles cantam de manhã. Marina observava os dois e sentia o peito apertar de gratidão. Aquele homem tinha salvado ela. Tinha salvado Gabriel. Mas mais importante, tinha se permitido ser salvo também. Eu tenho uma coisa para te dar, Ricardo disse, colocando Gabriel no chão. O menino saiu correndo atrás de uma borboleta. De novo? Marina riu. Você me dá presente toda semana. Esse é diferente. Ele tirou uma caixinha pequena do bolso, veludo azul. Marina arregalou os olhos. Ricardo... Espera. Ele abriu a caixa. Um anel simples de ouro. Eu sei que é rápido, sei que a gente está construindo isso devagar, mas eu não quero mais esperar para te dizer o que sinto. Eu te amo, Marina. Amo você e amo o Gabriel como se fosse meu filho. E eu quero construir uma família de verdade. As lágrimas desceram livres pelo rosto dela. Você não precisa responder agora. Sim, ela o interrompeu. Sim, eu aceito. Eu também te amo. Ele colocou o anel. Encaixou perfeito. Eles se beijaram ali, no jardim ensolarado, enquanto Gabriel pulava ao redor gritando sem entender muito bem, mas feliz do mesmo jeito. Naquela noite, com Gabriel dormindo, Ricardo e Marina ficaram na varanda olhando as estrelas. Mas sabe o que é engraçado? Ele disse. Eu passei 10 anos achando que as luvas eram proteção, mas eram prisão. Marina segurou a mão dele, passando os dedos pelas cicatrizes. E agora você é livre. Agora eu sou livre, ele repetiu. Porque você me mostrou que cicatrizes não são vergonha, são provas de coragem, de sobrevivência, de que a gente é mais forte do que o fogo que tentou nos queimar. Ela beijou cada marca, uma por uma. Essas mãos salvaram sua irmã, construíram uma empresa, ajudam pessoas todos os dias. E agora, ela sorriu, vão segurar as minhas pro resto da vida. Ricardo a abraçou e finalmente entendeu a lição que levou 10 anos para aprender. O toque mais poderoso não é o que você dá, mas o que você permite receber. Quando você se abre pro amor, quando você deixa alguém tocar suas cicatrizes sem medo, é quando a cura começa de verdade. As mãos que salvaram Patrícia do fogo, as mãos que construíram um império, as mãos que ele escondeu por uma década. Agora eram mãos livres, mãos que abraçavam, que amavam, que não tinham mais medo de serem vistas. E naquela noite, sob o céu estrelado de São Paulo, Ricardo Tavares finalmente se sentiu completo. E então, o que você achou dessa história? Se essa jornada de recomeço e cura tocou seu coração, deixa seu like aqui embaixo e se inscreve no canal. A gente traz histórias reais de pessoas que venceram, que recomeçaram, que não desistiram. E me conta uma coisa, você teria perdoado o que o Ricardo fez? Você acha que a Patrícia merece uma segunda chance? Deixa sua opinião nos comentários. A gente lê todos e adora saber o que você pensa. Até a próxima história.